Olá, meus amigos, muito bom dia a todos vocês, sejam muito bem-vindos a essa meditação. Hoje, nesta segunda-feira da 16ª semana do Tempo Comum. No dia de hoje, a liturgia nos faz meditar bastante sobre duas buscas humanas essenciais para nós, né? Que motivos nos levam a uma mudança de vida, né? Se nós esperamos por um sinal externo ou um sinal interior, e também a busca que o homem precisa ter pela sabedoria, para conhecer de fato a verdade e essa revelação de um Deus que se revela a nós. Então, são dois anseios humanos que são legítimos, verdadeiros, né? Mas que Jesus ensina a gente a resolver nele. Então, aonde se achará a plena sabedoria? Em Cristo. E onde se achará toda a necessidade e a compreensão da mudança de vida? Em Cristo. E Cristo não é um sinal externo, mas um sinal interior. Mas como a leitura de hoje já foi meditada por nós algumas vezes, então vamos meditar sobre a temática do Evangelho de domingo, que acaba sendo um tema que vai se perpetuar durante toda a semana, que é praticamente assim: como nós nos apresentamos a este Deus, que é sinal para toda a conversão e que é sinal também para o saber, né, que o homem precisa ter para conhecer a Deus e amá-lo. Então, como nós nos apresentamos para Cristo? E no domingo nós tivemos leituras que, desde a primeira, né, lá de Gênesis, narrando a aparição de Deus para Abraão, como também na segunda leitura, onde Paulo, explica como que ele se apresentava a Deus, e no Evangelho a gente para perceber que o homem pode apresentar-se a Deus de três maneiras. Primeira, apresentar-se de mãos vazias. Segunda, apresentar-se de mãos cheias de dons, de bênçãos, de retribuição, de coisas realmente valorosas que essa fé em Deus gerou na vida humana. Ou a terceira opção, que é a mais temível, né, a mais terrível, que seria apresentar-se a Deus com as mãos sujas, de crimes, de pecados, de desobediência, de fraude, de todo tipo de coisa ruim, né? Então, isso nos faz perceber que essa busca que o homem tem para o saber e para o motivo de conversão, o motivo de nova vida, né, de abandonar finalmente o pecado para viver em Cristo, ela gera em nós um coração que vai retribuir, que vai agradecer, que vai amar, que vai mudar-se, transfigurar-se em uma dessas três maneiras. Ou eu nego o conhecimento desse Deus que se revela a mim e esqueço o amor, esqueço as obras e apresento a Deus umas mãos vazias. Ou pior, eu me revolto contra aquilo que se apresentou para mim, negando toda a verdade conhecida, e eu apresento-me a Deus com as mãos sujas. Ou, na melhor das hipóteses, eu tanto recebo bem, como confiando sei que preciso trabalhar e empenhar-me para chegar ao amor, né? Então, tudo isso nós aprendemos com a leitura do Evangelho, né, e das leituras de ontem, que vale a pena demais a gente meditar. Então eu escolhi falar hoje sobre o Evangelho de Lucas 10, versículos de 38 a 42. Rezemos pedindo ao Espírito Santo que nos dê compreensão sobre essa palavra e que ela gere em nós uma vida transfigurada pelo amor de nosso Deus. Então estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, aqui estamos na Tua presença e vos pedimos a graça de, conhecendo a vossa palavra, a vossa vontade em nossas vidas, o nosso coração mude, a nossa expectativa também seja transplantada deste mundo para o vosso coração. Que a nossa esperança, nossa fé e a caridade e tudo aquilo que venhamos a realizar nesta vida como dom do vosso coração seja uma retribuição a vós, um louvor, um agradecimento por todas as coisas que tem realizado em nossas vidas. Assim vos pedimos por intercessão da Virgem Mãe Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Permaneceremos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então vamos lá? Lucas 10, versículos de 38 a 42. Olha o que diz. Naquele tempo, Jesus entrou num povoado, e certa mulher de nome Marta recebeu-o em casa. Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor e escutava sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Ela aproximou-se e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela me venha ajudar. O Senhor, porém, lhe respondeu: Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas. Porém, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte e essa não lhe será tirada. Bom, meus irmãos, nós vemos aqui duas posturas diferentes, né? Mas as duas são movidas para o mesmo Deus, para o mesmo Senhor, para o mesmo amigo que faz essa visita, né? É impressionante o olhar de Cristo que realmente, em suas paragens, em seu itinerário, que foi breve, né, de 3 anos, mas que foi intenso, propício e perfeito para a vontade de Deus, também foi sinal de todo o seu crescimento, né? Todo o seu aprendizado, tanto humano, como também o robustecer da graça, na maturidade do amor, né? Durante os 30 anos vividos com a Virgem Maria e São José, estão expressos agora nesses 3 anos. E nesses 3 anos, olha o que o Senhor faz. Ele faz amigos, ele visita, ele adentra as casas, né? Como uma atitude que pode acontecer comigo e contigo hoje, né? Nós podemos tornar o Senhor bem-vindo em nossas casas. E olha que não é necessário que eu já esteja em ordem, mas o Senhor vai reposicionando o nosso amar, nosso coração, enquanto nos visita, enquanto entra em nossa casa. Essa é a fase dali da mais propícia, né, para a via purgativa, para o início da vida espiritual, onde eu ainda estou em desordem, onde eu já resolvi que não quero mais pecar, não quero mais trair a confiança do nosso Senhor, quero segui-lo e amá-lo, mas meu coração ainda está todo desordenado, todo bagunçado. Eu deixo ele entrar na minha casa e reordenar o meu amor, né? E Jesus faz isso, visitando aqui os irmãos, né? Lázaro, Maria e Marta. E na ocasião aqui pelo Evangelho, as duas estavam presentes, Marta e Maria. E nessa visita que o Senhor faz a esta casa, esses amigos, esses irmãos, as posturas dirigem-se a Deus para dar o melhor. Só que existem obras diferentes aqui, e Jesus qualifica uma como sendo melhor que a outra. Não quer dizer que a primeira obra seja ruim. Não, pelo contrário, ela é agradável a Deus, mas a outra é a melhor parte, conforme explicado por Jesus. Então, quando o Senhor gera, né, se manifesta a nós, revelando quem é, revelando o seu coração, gera em nós a fé, e essa mudança de vida, essa metanoia, essa mudança em nosso coração, gera-se então uma amizade, né? Uma filoteia. Eu passo a amar a Deus, a minha alma passa a se desposar-se do Senhor. Então eu passo a conhecê-lo, amá-lo, e quanto mais conheço, mais o amo, e essa nova amizade gera em mim uma nova esperança, e essa nova esperança também alimenta o meu amor, né? Eu passo a amar com o amor do meu amigo, do meu Senhor, do meu Mestre, que é Cristo. Então, isso já acontece aqui. E Marta demonstra essa generosidade por meio do seu serviço, né? Então lá estava ela atarefada em lavar, cozinhar, servir, aprontar. Isso não é bom? É claro que é bom, né? O que mais a gente poderia dizer que seria esse tipo de obra, de ação, né? Seria, por exemplo, as 14 obras de misericórdia indicadas na Sagrada Escritura, né? Como vestir o nu, aconselhar os que estão no erro, alimentar os que têm fome, saciar os que têm sede, acolher os estrangeiros, né? Enfim, são as obras
tanto essas corporais como também as espirituais. E todas essas, né, obras são como o que Marta está fazendo, né? Então, quem ama não precisa necessariamente desse teor de obra para provar o seu amor, né? Que é muito mais do que isso, é uma decisão, é uma mudança de vida, é um sinal de conversão, ou seja, minha vida muda. Então, as práticas mudam, a rotina muda, passa-se a ter oração, passa-se a viver uma outra virtude. Esse é o primeiro sinal. Mas vai me dizer que quando a pessoa, além de mudar de vida, pratica tais obras, ela não está enchendo as mãos de coisas agradáveis a Deus, pedidas por nosso Senhor Jesus, explícitas, né, na Sagrada Escritura e na vontade de Deus, que nós façamos isso, que nós tenhamos essa generosidade. Lembra-se que o Senhor fala que nenhum copo de água passará, né, sem ser, quando a gente oferece um copo de água aos amigos de Jesus, aos servos do Senhor, nem isso será esquecido na generosidade de Deus que quer retribuir tais ações, né? Então, esse é um jeito de trazer a Deus, né, na nossa morte, no nosso julgamento, um grande dom. Tá aqui as obras, né? Porque elas autenticam um amor. É claro que elas não querem significar nada se eu não vi a Cristo. Se a motivação para tais coisas for, por exemplo, a minha egotrip, né, a minha vaidade, ser bem visto, a minha fama, né, se eu faço isso para ser amado pelos homens e não por Deus, se eu não faço isso com discrição e com oração, vendo no próximo o próprio Cristo, então de nada adiantou, minhas mãos continuam vazias, né? Mas se eu faço como sinal daquele que eu recebi em minha casa, que me instruiu, que me amou, me curou, que me mostrou a verdade e que cativou meu coração para uma fé, aí é diferente, né? Então as minhas mãos estão cheias, né? Abarroadas do que oferecer a Deus. Deus, que é fiel no pouco, confia ainda mais a alma que é assim, tão generosa. Então, esta é uma primeira forma, mas, veja, ela pode gerar um ativismo que gera em nós insatisfação, descontentamento, porque a fonte principal para o amor é a contemplação, é a adoração, é o amor, é a oração, né? Então ali eu recebo o próprio Deus e deixo Ele me formar, escuto do Senhor, né? Eu coloco então a minha alma em uma obra muito mais repleta. E aí é que Jesus fala que essa é a melhor parte escolhida por Maria, que desde que ele entrou, se pôs aos seus pés, escutava a sua palavra e contemplava ali a verdade e seu coração estava em adoração, em êxtase espiritual. E essa obra é Jesus a ver como mais edificante ainda. Então eis aí uma outra coisa que você pode fazer, né? Se você pensar que a fé e os frutos gerados pela fé são todos materiais, então o que fariam os irmãos e irmãs que estão nos claustros, né, por plena contemplação? Será que as obras deles seriam inválidas então? Mas não, Jesus fala aqui que elas são maiores ainda. Então quantos não se salvam pelas orações, né, pela intercessão, pela insistência contínua, né? Na igreja, por exemplo, nós temos uma grande graça, que é saber que a cada hora a oração varre praticamente toda a terra como toca a luz do sol, né? Porque os irmãos que são consagrados rezam todas as horas litúrgicas, né? 6 da manhã, 9 da manhã, 12 da tarde, 15, 18, né? Enfim, estão sempre em oração, contemplando a Deus, né? Por aqueles que às vezes pela vida cotidiana não fazem, não têm essa oportunidade. Então a gente sabe que no mundo inteiro, aonde o sol vai tocando, a oração vai despontando e o globo inteiro é varrido por essas orações, a rezar pelos pobres, pelos enfermos, pelos líderes, pela igreja, pelos casais, pelas crianças, pelos idosos, por todos os desesperados e por todos os que vivem a fé de maneira esperançosa a defender a verdade neste mundo tão decaído.
Então, meus irmãos, a obra da oração é a mais importante. E veja que Jesus também nos ensinou a fazê-lo. Ele se reserva, durante vários momentos da Sagrada Escritura, a rezar, a pedir, a agradecer, a louvar ao Pai, a mostrar a Deus, ao Pai, como que seu coração estava grato. Veja, o próprio Deus reza, como não rezariam aqueles que nele creem. Então, eis aí uma obra que também se apresenta a Deus como uma obra rica. Mas esqueci de falar aqui sobre algo que está tanto na primeira obra, como a de Marta, como também na da segunda obra, que é a de Maria, e foi narrada na leitura de ontem, muito bela, de São Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, versículos a partir do 24, onde São Paulo fala que uma das alegrias da sua alma é essa daqui, alegro-me de tudo o que sofri por vós e procuro completar na minha própria carne o que falta nas tribulações de Cristo. Então existe uma outra obra aqui muito agradável a Deus, o sofrimento. Então todo homem já sofre justamente por sua natureza decaída, pelo pecado. Ele sofre solidão, ele sofre medo, sofre angústia, ele sofre os seus pecados. Mas esse sofrer, ele é produtivo quando, por exemplo, eu, de tanto sofrer, de ser pecador, de tanto sofrer, de ser sozinho, eu busco a companhia de Deus. De tanto sofrer, de cair nas minhas tentações, eu procuro evitá-las. De tanto sofrer, de ter me afastado do Senhor, agora eu me aproximo. De tanto sofrer, de estar longe dos sacramentos, agora eu limpei a minha vida de tudo que me impedia e eu comungo, e eu confesso, e eu sou um batizado, sou um filho de Deus, estou vivendo na graça. Então, o sofrimento, ele ensina, ele purifica dos pecados, ele é uma mortificação que reordena a alma, traz de volta equilíbrio para o domínio da própria vontade e a conquista dessa vontade pelo saber, pela razão iluminada na fé. Então, ela gera em mim penitência, que é indulgência, que abona os pecados e a culpa deles, que está a contemplar essa conversão purificatória. Também mortifica, que reordena a minha vida, para que os meus amores sejam colocados em ordem. Então, colocando meu amor mais na oração, colocando grande amor também nas obras práticas, mas gerando conversões, Então, o sofrimento de vários, até na Sagrada Escritura, geraram bênçãos para os homens, para a vida humana, para Deus. Por exemplo, sofrer de Cristo trouxe ao mundo a possibilidade do céu, a vitória completa contra a morte e o pecado. Então, há alguma coisa a se completar nesse sacrifício de Cristo? São Paulo diz que sim, Afinal, o seu sofrimento estava levando à fé inúmeros corações que não conheciam Cristo. Esse Cristo que vai redimir esses novos fiéis, E quanto sofrer na vida dos santos, na vida dos homens de Deus, vão trazendo pessoas à fé. Por quê? As pessoas vão aprendendo que esse sofrimento, quando ele é inútil, ele pode ser até vaidoso. Mas quando ele gera utilidade, quando ele gera santidade, quando ele aproxima o homem de Deus, ele vai aproximar mais e mais homens de Deus. E ele é um fruto que o próprio Cristo nos ensinou a ter. Então veja que até no sacramento litúrgico da Eucaristia, quando se coloca o vinho para o ofertório e ele é despejado no cálice, também a liturgia compreendeu a necessidade de uma gota de água imergida ali, que é as almas humanas, que é a humanidade dentro ali do que vai ser divino. Uma gotinha d'água, uma gotinha para essa misericórdia. Da mesma maneira, Cristo tinha sede das almas no alto da cruz e diz: eu tenho sede. Então, Cristo deseja que os homens também participem, carreguem a sua cruz. Afinal, Jesus falou, quem não toma a sua cruz e não a carrega não é digno de mim.
Então, sim, meus irmãos, é até difícil às vezes pregar isso às pessoas, porque elas estão acomodadas demais em uma fé materialista, que é uma fé que tornou-se assim também muito depois do século XV, século XVI, século XVII, com o advento também do protestantismo. Tem uma compreensão de fé e de obras um pouco diversa, um pouco diferente, mas, de fato, não são apenas as obras materiais, né? Assim escrito, pensam apenas os espiritualistas, mas a obra de contemplação é riquíssima, é até mais favorável a Cristo do que as demais, como diz hoje a palavra para nós em Lucas. Mas o sofrimento também é. O sofrimento também é. Então, Fábio, eu devo buscar o sofrimento? Não, você deve buscar a Deus, mas não deve fugir do cálice, fugir da cruz. Ou crer que teremos nesse mundo, por exemplo, aquela fé muito estável, onde tudo está muito estável, né? Muito sem sofrimento, e além disso, eu prego, eu rezo, eu contemplo, eu faço boas obras. É muito improvável a vida de um cristão sem cruz. Muito improvável. Haverá um tipo de sofrimento. Alguns são grandes, alguns não tanto, mas quando a gente pensa nisso, a gente pensa com mais amor até para com os nossos irmãos que sofrem, como câncer, como doenças incapacitantes, como dificuldades familiares gravíssimas, né? Tudo isso são cruzes, meus irmãos, né? Mas nós não podemos pregar contra elas, pelo contrário, elas devem nos aproximar ainda mais de Cristo e devemos nos unir a Ele, compreendendo os sofrimentos que Ele teve também para nos redimir, e por meio desse sofrimento oferecido a Deus, nós podemos, né, levar muitos corações à verdade, ao conhecimento da liberdade, do amor, né, dos sacramentos, das virtudes, e assim vai. Então, nós devemos pedir a Deus um coração agigantado pelo seu amor, né? Porque muitas vezes ou estamos de mãos vazias, ou pior, estamos de mãos sujas, enquanto Deus nos deu condições diversas para retribuir o seu amor com amor verdadeiro. E o amor se autentica nessas três obras. Então, apresente-me a sua fé sem obras, que eu te apresento a minha com obras. Essa é uma lógica perfeita. São Tiago nos ensina isso. Então, demos a Deus o que generosamente já poderíamos dar, né? Oração, obras e o nosso sofrer. Deus abençoe você. Tenha um santo dia. Tchau.